Se você não compreender o seu potencial e nem perceber o seu valor, a sua vida nunca vai começar. Porque a nossa vida ela não começa quando nascemos, mas sim quando aceitamos que já somos o suficiente, que já temos no mínimo as ferramentas básicas para começar, para nos tornarmos quem de fato queremos ser. Porque muitas pessoas andam perdidas, achando que são uma coisa ou que são outra, só porque ela foi condicionada a acreditar nisso. E não reflete a realidade, mas acaba se tornando a realidade dessa pessoa, porque ela acredita nisso. Olá, aqui é a Jéssica. A sua vida ela só vai começar verdadeiramente quando você perceber o seu potencial. Quando você conseguir enxergar verdadeiramente toda a capacidade que você tem de realizar aquilo que você quiser realizar. Muitas pessoas ficam paralisadas pelo medo. Tem medo de tentar, tem medo de errar, não conseguem reconhecer as próprias características bobas que têm, só conseguem reconhecer no outro aquilo que tem de bom, mas em si próprias elas não conseguem enxergar. Podem achar que é sempre o outro que conquista e que consegue, que ela não consegue e não conquista nada. Quando isso é uma ilusão. Quais são os seus dons e talentos naturais? Comece a observar isso. O que é que você faz com facilidade? No que naturalmente você se destaca? Talvez desde criança você já se destacasse nisso ou já chamasse a atenção das pessoas por causa disso. O que é? Hoje você consegue reconhecer exatamente quais são esses potenciais? Comece a perceber quais são os seus potenciais naturais. Eles vêm como ferramentas para você utilizar para conquistar aquilo que você quiser, para que você possa se tornar a pessoa que você verdadeiramente veio ser. Siga o seu entusiasmo. Já reparou quantas pessoas vão buscar profissões apenas pensando no dinheiro e não enxergam aquilo que as deixam entusiasmadas? É claro, se você tem um emprego hoje, você não vai abandonar tudo para investir na sua carreira dos sonhos. Você tem que planejar e pensar antes. Não é sendo impulsivo que a gente conquista aquilo que a gente quer, mas é pensando, planejando e colocando em ação e recalculando a rota sempre que for necessário. Mas observe, o que é que te causa entusiasmo? Porque muitas pessoas hoje procuram profissões apenas baseadas no dinheiro, no quanto elas vão receber. E elas não se sentem plenamente satisfeitas porque não estão realizando aquilo que verdadeiramente pulsa dentro do coração delas. Recentemente, por exemplo, eu perguntei por que uma pessoa tinha escolhido fazer medicina. E essa pessoa me disse que os pais dela disseram, olha, você tem 3 opções, né? Medicina, direito e a outra opção eu não lembro agora. Era como se fosse considerado os clássicos. E aí a pessoa optou por medicina. Então, verdadeiramente, será que é isso que encanta o coração dessa pessoa? Será que verdadeiramente era isso que essa pessoa ela queria fazer? Ou entre essas 3 opções, essa foi a opção que ela achou que seria menos ruim? Ou talvez que pudesse gostar mais? Às vezes a gente pode achar que não, que esse tipo de coisa não acontece, mas isso é muito mais comum do que parece. Quantas pessoas, por exemplo, fazem o mesmo curso que os pais ou que os avós fizeram ou que parentes próximos cursaram esse mesmo curso? Isso é muito comum. E às vezes não é algo que pulsa verdadeiramente dentro do coração daquela pessoa. E aí às vezes a pessoa vai passar uma vida inteira dentro de uma profissão da qual ela se sente frustrada. Apenas porque ela sentiu que tinha que agradar a outra pessoa, porque ela tinha que pertencer àquele ambiente do qual ela faz parte nesse momento. E eu não estou dizendo que exatamente o caso dessa pessoa foi esse, mas será que verdadeiramente era isso que a pessoa queria fazer? E você, na sua vida? Você escolheu a sua profissão por dinheiro, por necessidade ou por entusiasmo? Ou por qualquer outro motivo? Qual foi o motivo que te fez escolher a sua profissão atual? É algo que realmente você queria fazer? Ou você conseguiu encontrar entre a paixão e o trabalho uma conexão? Eu vou te dar o meu exemplo pessoal aqui. Durante muito tempo, acabei entrando em diversos cursos, concluí muitos desses cursos, mas uma coisa que eu nunca tinha percebido é que eu sempre fui apaixonada por relacionamentos, por conversar a respeito de relacionamentos, sobre como funcionavam as dinâmicas dentro dos relacionamentos. E só esse ano que verdadeiramente eu mergulhei nessa jornada para me tornar uma terapeuta especialista em relacionamentos. E particularmente eu não me arrependo dos outros cursos que eu fiz. E alguns deles eu me vi assim atuando na profissão. E tenho uma admiração profunda até hoje. Gosto, mas não dá para negar que eu me encontrei muito na profissão de terapeuta.
Então é algo que sempre esteve latente ali dentro de mim. Eu sempre gostei desses temas, mas nunca tinha passado pela minha mente ser uma terapeuta especialista em relacionamentos. Então a vida ela não vai acontecer enquanto a gente estiver inconsciente e achando que estamos, na verdade, vivendo, quando estamos apenas sobrevivendo. A gente precisa estar consciente do que a gente está fazendo. Você hoje consegue enxergar propósito na sua vida? Você consegue enxergar que aquilo que você está fazendo tem valor para as outras pessoas também? E é algo que te empolga também? Então procure também seguir o seu entusiasmo, com responsabilidade, pensando, analisando, refletindo, vendo os melhores caminhos que existem para você seguir. E você, o que te deixa entusiasmado, o que te deixa verdadeiramente feliz? Qual seria a sua profissão dos sonhos? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Insista mesmo quando as coisas parecerem desafiadoras. Quantos podem desistir por não conseguir nas primeiras tentativas fazer aquilo que se quer? E aí, pela falta de resiliência, desistem. Podem achar que é difícil demais conquistar aquilo que elas querem ou se tornarem a sua melhor versão. Só que não necessariamente é difícil, mas sim, é um processo e sim, exige a nossa disciplina e a nossa resiliência. Não desista assim tão fácil de você. Enxergue os desafios como uma motivação, como um processo que está te preparando para que você se torne a pessoa que você quer ser. Não enxergue os desafios e os obstáculos como algo que está te impedindo de alcançar a sua melhor versão ou de alcançar aquilo que você quiser, mas sim como algo que está te preparando, te transformando para que você possa conquistar isso, para que você possa ser essa pessoa. Quando você se encontra e você percebe quem você verdadeiramente é, você para de sobreviver e começa a viver. É quando você percebe o significado que existe na sua vida, naquilo que você faz, que você começa a estar mais consciente e não apenas vivendo num piloto automático. Se você perceber, a maior parte das pessoas hoje vive num piloto automático. Elas acordam de manhã e elas colocam o café da manhã para dentro. Elas tomam um banho apressado, isso é quando tomam banho, e saem em direção à rotina de trabalho. E acaba que a vida delas se torna uma eterna repetição. E vivem torcendo para chegar a sexta-feira ou talvez o sábado, para ter o domingo livre, para ter o final de semana livre. E é como se durante a semana inteira elas apenas estivessem sobrevivendo àquela situação e não verdadeiramente vivendo. E você, hoje, você está vivendo ou apenas sobrevivendo? E se você está apenas sobrevivendo, você consegue enxergar hoje o que você pode fazer para começar a viver? Qual é o primeiro passo que você pode tomar para começar a viver? Sabe uma cena que me chamou muita atenção no ano passado, enquanto eu estava na fila esperando o ônibus? A maior parte das pessoas elas estavam utilizando o celular. Tinha cerca de 10 pessoas na fila. Vamos dizer que umas 7 ou 8 estavam utilizando o celular. E olha o tempo precioso que a gente tinha para se conectar com as outras pessoas. Mas esse tempo muitas vezes poderia estar sendo desperdiçado em redes sociais. Desperdiçado apenas para consumir a vida de outras pessoas enquanto a sua está passando. Quando você não trabalha suas feridas emocionais, quando você não olha para dentro e não se trabalha, quando você não busca entender as próprias carências, as suas dificuldades emocionais, muitas vezes você vai descontar isso na comida, no celular, em tudo que for considerado um passatempo e uma dopamina barata. Uma das coisas mais importantes que existem para que você se encontre é você começar a olhar para as suas próprias necessidades, para as suas carências, para aquelas questões mal resolvidas que você tem aí dentro de você, que muitas vezes você finge que está tudo bem, que não precisa olhar para isso, que não precisa trabalhar isso. Para as suas necessidades que não foram atendidas na infância. E às vezes você pode achar que não tem nada demais, ou que isso é bobagem, quando na verdade isso muitas vezes é o que está te paralisando. É o que está fazendo você repetir ciclos de dor, padrões de relacionamentos, padrões que te impedem de ter uma vida diferente, seja na sua vida afetiva ou em qualquer outra área da sua vida. Quando você verdadeiramente se encontrar, a sua vida ela começa a acontecer. Antes disso, você está apenas sobrevivendo e preso nas suas próprias questões mentais, nas suas próprias questões emocionais.
Você hoje está disposto ou disposta a fazer diferente? O que hoje você se compromete a fazer para começar a construir a sua melhor versão, para começar a se tornar a pessoa dos seus sonhos? Quem você verdadeiramente quer ser? Independente daquilo que as outras pessoas te digam, quem você quer ser? Talvez uma das maiores dificuldades que existam hoje é reconhecer quem verdadeiramente queremos ser, independente da opinião das outras pessoas. É importante que a gente silencie um pouco as vozes da outra pessoa para que a gente possa escutar a nós mesmos. E muitas vezes essas vozes externas, elas se encontram já aqui, internamente. A gente já foi tão condicionado que às vezes a gente não precisa mais das vozes externas. As nossas próprias vozes internas fazem um trabalho dessas vozes externas. E você precisa começar a ponderar essas vozes e compreender qual voz realmente faz sentido e está alinhada com a verdade e não com a ilusão. Comece a se escutar verdadeiramente, sem os condicionamentos que introjetaram na sua mente. E veja como você pode começar a se encontrar. Se você tem interesse de fazer terapia comigo, eu vou deixar o meu contato tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado no topo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!